Bíblia Sagrada. 1 Reis, capítulo 21. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote o Jezreelita e lhe disse: Dá-me tua vinha por dinheiro, ou se apraz, te darei a vinha em seu lugar, outra vinha em seu lugar. Porém lhe disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora o reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe e selou com o seu sinete. E mandou as cartas aos anciões, aos nobres que havia da cidade, que habitavam em Nabote, com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. E pondo defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhe contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam nas cidades, fizeram que Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado, Nabote morrera, disse a Jezabel e a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, o qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para possuir. Assim seja. Deus manda Elias ameaçar a Acabe. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, que está na vinha de Nabote, onde tem descido para a possuir. E far-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não matastes e tomastes a herança? Far-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porque já te vendeste para fazeres
o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua prosperidade, arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa das provocações com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora mais como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amoreus, os quais o Senhor lançou fora a sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. E então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não vistes que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Assim seja.